Estamos aqui hoje, mais uma vez, no Senado da República, tratando de um tema que transborda o Poder Legislativo e que se refere, não, a meu juízo, a um conflito entre poderes. Na realidade, o sistema de freios e contrapesos, concebido ainda ao tempo de Montesquieu, com a teoria criada das funções do Estado e do poder público, já previam, naquela época, ao século XVIII, formas de inter-relação entre os poderes para mitigar eventuais conflitos, que são próprios, inerentes, inatos à natureza humana. E esses conflitos se alongaram ao longo dos séculos em todos os países que adotaram e albergaram a democracia com seus três poderes. Tanto assim que eu poderia citar e trazer à colação a lembrança da maior democracia mundial, assim considerada, os Estados Unidos da América, que é o tempo do presidente Roosevelt, um grande democrata, do tempo da política do New Deal, entrou em conflito com o Supremo Tribunal Federal e teve, inclusive, de fazer modificações constitucionais naquela corte. Essas modificações, portanto, não são conflitos. Isso faz parte, inclusive, do processo democrático. Tanto assim que a própria Constituição prevê os mecanismos de superação dessas indagações. Estamos aqui, hoje, diante de um fato concreto para decidir, em razão de uma determinação expressa do plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu mencionei, na semana passada, quando aqui também discursei, que haveria a decisão do plenário e, a meu juízo, me pareceu acertada pela sua maioria, a maioria do plenário do Supremo, na medida que devolve ao plenário da Casa Legislativa, a qual pertence o parlamentar, a decisão relativa às chamadas medidas cautelares. Nem vou entrar no mérito dessa figura, que é uma figura relativamente recente no ordenamento processual penal brasileiro, que não existia ao tempo da Constituição, por isso talvez a omissão no regime constitucional dos parlamentares, mas que foi introduzida posteriormente e aplicada em caso concreto. Devolve, portanto, a meu juízo, acertadamente, o Supremo Tribunal Federal a essa Casa, como poderia ser a qualquer outra Casa Legislativa, a competência para reconhecer ou não a aplicabilidade no caso concreto dessas medidas. E aí nós passamos a indagar. No caso concreto, senador Aécio Neves, nós estamos diante de um processo onde já há denúncia aceita, onde a defesa está completa no âmbito do processo, onde todo o processo penal está já concluído em andamento e já defesa formalizada? Ainda não. Nós estamos ainda numa fase inaugural, preambular, inicial do processo. E, por isso mesmo, as medidas cautelares que foram colocadas por alguns ministros do Supremo, a meu juízo, não tem cabimento nesse momento, porque não há temor de quebra em relação ao processo penal em si ou a garantia da jurisdição. E, evidentemente, a própria Constituição, quando prevê os crimes, ou pelo menos os processos decorrentes de desobediência à justiça, já tem ali outros mecanismos a proteger a compatibilidade entre os poderes públicos. Desse modo, senhor presidente, me parece, e por isso a minha posição a favor do não, contrário à decisão da primeira turma, é que nós temos o plenário do Senado, volto a dizer, independentemente de questões relativas ao poder soberano, à plena autonomia dos poderes, mas mais do que isso, a questões de natureza procedimental, de garantia do direito de defesa, que é sagrada dentro do regime democrático de direito. Ademais, não posso deixar de aqui crescer, sendo senador por meu estado, Minas Gerais, que o Estado, com esse afastamento não previsto na Constituição, ainda perde 1/3 da sua representação, ou seja, o Estado de Minas fica diminuído na constelação federativa de seus pares, já que passamos a ter somente 2 em razão desse afastamento singular e inédito. E também não posso deixar de acrescer a minha qualidade de testemunha, senhor presidente, do grande desempenho administrativo que teve o governador à época, Aécio Neves, à frente do governo, e, de fato, o reconhecimento que os mineiros lhe deram, tanto que o trouxeram aqui com uma votação muito expressiva ao Senado da República. Por todos esses motivos, e, sobretudo, pela natureza ainda muito inicial da ação penal no âmbito do Supremo, é que não me parece adequado a aplicação dessas medidas, e é o motivo pelo qual eu votarei não à decisão da primeira turma. Muito obrigado, senhor presidente.